Olá, tudo bem? Aqui é a Kancha para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como fazer um site. Você já parou para pensar do que precisa fazer um site? Essa pergunta me veio há algum tempo atrás e eu fiquei pensando. Muitas vezes a gente está na faculdade, a gente não tem noção de como fazer um site, a gente está fazendo vários exercícios e esses exercícios eles são com o objetivo você vai fazer lógica de programação, você vai mexer com banco de dados, você vai aprender um pouco de Java, de C Sharp, Python, mas solto, né? E aí você tem uma matéria lá de aplicação web, por exemplo, que você começa a juntar os códigos de desenvolvimento back-end num banco de dados e às vezes se coloca alguma coisa de interface web. Mas e fazer um site? Você sabe fazer um site? Já teve alguém que procurou você e falou: Fulano, eu queria fazer um site para minha empresa, para minha loja, você me ajuda a fazer? E às vezes você fala: eu não sei fazer. Por que você não sabe fazer? Eu não sei fazer porque eu não vi como é que faz isso. E às vezes o que é o site? O site é um site institucional, onde você tem lá, por exemplo, 5 páginas, né? Com a história da empresa, sobre missão, valores, uma página de contato. É algo relativamente pequeno, né? Ou também você pode ter uma questão que é fazer um e-commerce. Por que eu tô falando de e-commerce? Que para mim agora esses dias apareceu um convite para eu pegar um projeto para desenvolver um e-commerce e analisando o projeto, qual que foi a dificuldade, né, que a pessoa que precisa desse site me contou. É um pequeno negócio, está começando, na verdade já tem esse negócio faz algum tempo e está querendo crescer. É um negócio de forma física, né, que quer evoluir para uma parte web. E ele procurou alguns fornecedores desse produto de e-commerce, né? E ele achou que é muito caro fazer, né? Por que pode ser muito caro? Porque ainda talvez a operação dele não esteja tão grande para aquele sistema. Pode ser isso. Muitas vezes a gente acha caro um produto, mas é porque o nosso faturamento, a nossa margem de contribuição de lucro, por exemplo, ainda não está num ponto interessante para poder assumir aquela produto, aquela aplicação. Mas aí analisei, sentei, fiz um levantamento de requisitos, né? E eu comecei a pesquisar, né? O que eu poderia fazer para ele como solução? Desenvolver um e-commerce, utilizar uma ferramenta já pronta, que reutilizar. Aí, de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Eu não vou desenvolver nenhuma ferramenta. Eu vou utilizar uma ferramenta aonde a gente já tem algo que pode ser reutilizado, feito pela comunidade. E aí, o que é essa ferramenta, né? Eu vou utilizar uma ferramenta CMS para poder facilitar o desenvolvimento. Eu vou utilizar e eu já vou te explicar o que foi que teve nessa conversa. Que ele me pontuou que ele não quis pegar uma ferramenta, por exemplo, líder de mercado. Vamos lá. Quais foram as dificuldades que ele colocou? Um custo elevado para ele de comissionamento. Muitas ferramentas que têm loja virtual, por exemplo, eles cobram uma taxa de comissionamento em cima do valor faturado. É como se você fosse pagar uma comissão tipo pela máquina do cartão, onde tudo que você vende, você paga lá uma comissão. Ah, e tem uma mensalidade também. Então você tem uma mensalidade, uma comissão em cima da venda. E aí disso você vai perdendo um percentual. E aí ele me falou que ele achou caro isso. Mas aí eu peguei e falei, é porque tem muitas variáveis, muitas atualizações em gates de pagamento, as integrações com as N APIs que a gente utiliza. Então por isso que pode ser um fator, né? Beleza. Então tá, uma primeira dor que foi mapeada. E aí eu falei, a gente tem como fazer isso de uma forma relativamente barato para você, essa solução. Que é o quê? Utilizar então uma ferramenta CMS, como comentei. Qual é essa ferramenta CMS? O WordPress. Não sei se você já ouviu falar em WordPress, né? Mas o WordPress ele começou como uma ferramenta de blog, que foi uma ferramenta desenvolvida pela comunidade. Ela teve uma grande aderência. Muitos sites jornalísticos que você talvez acompanhe tá feito em WordPress. E aí evoluiu essa ferramenta e começamos a ter várias variáveis dela. E uma dessas variáveis foi a comunidade desenvolveu plugins
que consegue customizar ela para virar um e-commerce. E a gente utiliza ela, então, nesse momento, como uma solução de desenvolvimento. Funciona bem? Muito bem. Caso você não tenha visto o WordPress, fica o convite para você conhecer um pouco mais. Então vamos utilizar o WordPress. O WordPress é uma ferramenta gratuita. O que eu posso utilizar também como complemento? Do WordPress, a gente vai utilizar também um tema. Por que estamos falando em tema? Uma forma barata, uma forma rápida que eu preciso desenvolver essa solução para a pessoa. Ela não tem muito budget ainda para investir. Então, como que é uma forma barata de ter um template? Eu vou vir aqui, por exemplo, no Theme First, e eu posso escolher um tema. Eu posso realmente comprar um tema. Eu quero um tema do quê? Por exemplo, posso vir aqui, ó, então, WordPress. Eu vou falar que eu quero ver um tema para e-commerce. Clico aqui, hein? E ele vai me dar N temas que tem disponível pela comunidade aqui. Deixa eu me corrigir, pela comunidade não. Na vitrine virtual desse site, que são vários estúdios de design que trabalham em cima do WordPress, fazendo diferentes designs, né, ou layouts, e eles comercializam. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui um tema chamado Porto. Vamos dar uma olhada, ó, por $29. Eu acho que porque está em black, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, o que ele tem, ó. Vamos ver como é que faz aqui para visitar, ó. Aham, beleza, ó. Dentro desse tema ele tem várias interfaces disponíveis. Então eu vou pegar aqui a principal, ó, a Main Shop Demos, ó. Vamos entrar. Cadê? Cliquei, não foi. Vamos clicar. Ah, tá, beleza. Então ele está me dando outros temas quando eu clico aqui. Então vamos pegar esse Shop Demo 51. Então olha só que bacana, ó. Ele tem aqui, ó, todo um menu já. Por exemplo, aqui, ó, é um e-commerce para pet shop, ó. Parte de dog, cat, bird, os banners aqui já no começo. Legal. Sub-banners aqui para facilitar umas informações úteis, ó. Parte de como que seria para fazer o envio de frete grátis, suporte e aqui os produtos, ó. Você vai clicando e você tem já uma interface, bem interessante mesmo, ó. Então, ó, a gente pode comprar esse nosso template por $29. Então a gente vai trabalhar com WordPress, entramos no Theme First, por exemplo, escolhemos um tema e vamos comprar um tema. Primeiro ponto, compramos o tema. Esse tema ele vai ser o quê? Vai ser instalado dentro do WordPress. Então você tem essa possibilidade de instalar um tema já feito por alguém. O que mais a gente precisa para lançar um site? A gente precisa fazer o registro do domínio. Então, se eu quero saber, eu quero um site que se chama Banana Split. Então, você tem que comprar esse domínio. Aonde que você vai comprar? Você vai entrar aqui, por exemplo, no Registro BR e vai fazer uma consulta para ver se existe esse domínio aqui. Se ele estiver disponível, você vai comprar. Quanto que custa? Por um ano você paga R$40, 2 anos R$76 e assim por diante. Então você tem mais esse custo também. Do que mais que você precisa? Você precisa hospedar esse site. Como é que hospeda? Você tem que comprar um servidor. Esse servidor você pode escolher vários servidores que tem disponível na internet, né? E quais são os principais, talvez, assim, que a gente vê no... Eu falo principais, mas é porque a gente tem vários, né? Mas assim que tem bastante mídia, né? Que a gente vê bastante pessoas usando. Por exemplo, temos aqui o Hostinger. Ele é uma opção. E ele tem vários planos aqui, ó. Por exemplo, ó, tem um single para um site, hospedagem de WordPress gerenciada, custa R$ 6,99 por mês. Ele tem aqui, ó, 50 GB de armazenamento, por exemplo, onde você pode armazenar o conteúdo do teu site, mídias de vídeo, mídias de foto, entre N coisas. E não se esqueça também que esses 50 GB seria o quê? A instalação, por exemplo, do teu WordPress.
e do teu banco de dados que ele está embutido. Uma coisa que eu não falei, o WordPress ele utiliza o MySQL Maria, né? Então ele trabalha com essa arquitetura de banco. Tem também e-mail. E aí você vai vendo aqui, ó, o Premium, ó, R$ 9,90 por mês. Pode colocar até 100 sites, tem 100 gigas disponível e assim por diante. E aí o profissional, né, o business, né, que ele tem aqui R$ 3,99 por mês, 100 sites, tem 200 gigas de armazenamento. Então aqui é uma opção que você tem. Aqui, por que tem um site, aqui tem 100 sites, né? Vamos dizer aqui que você está fazendo uma solução para uma única pessoa, você, por exemplo, não vai cuidar desse servidor, né? Você vai passar para ele, então você pode deixar armazenado só aqui que vai funcionar bem, por exemplo. Tem outras opções aqui que também que é interessante falar, ó. Quando você vai vendo um plano acima, você tem aqui, ó, alguns produtos que é adicionado a mais, ó. Por exemplo, aqui, ó, domínio grátis, ó. Você pode usar esse plano para você já compra o plano e pelo próprio Hostinger você faz o registro do teu domínio. Você não é obrigado a fazer no registro BR, tá? É que é muito comum a gente ver fazer o registro pelo registro BR, tá bom? E aqui outra que é tipo CDN, né? Para deixar o site mais rápido. Daí ele vai colocando aqui, você coloca o mouse e vai ver o que ele está oferecendo para você. Outro exemplo que a gente também tem. Aqui temos o HostGator. HostGator também é um outro bem famoso. E ele tem, ó, vários planos também. Mesma pegada também do Hostinger, né? Então, ó, 50 gigas, 100 gigas, 100 gigas, 3 contas de e-mail no básico, aqui contas de e-mail ilimitadas. Então, tudo isso tem que ver o que é a melhor opção. Como é que você vai saber qual é a melhor opção? Você vai sentar com a pessoa que está te pedindo esse serviço de desenvolvimento de site e vai entender com ele tudo o que ele tem de necessidade, o que ele imagina. Às vezes ele não sabe, então você vai ter que ir direcionando. Então você tem que estudar também as soluções que a gente tem no mercado, como que a gente vai montar esse site e de tudo isso a gente tabelar, né, para poder conversar, para fazer uma proposta. Então a gente viu que para fazer o site a gente vai utilizar WordPress, vamos registrar o domínio no registro BR, nós vamos utilizar um servidor, seja por exemplo Hostinger ou HostGator, vamos utilizar um template pronto que a gente vai comprar, por exemplo, no ThemeForest. E eu falei também que tem um tal de plugin que transforma o WordPress num e-commerce. Qual é esse plugin? Esse aqui, ó, é o WooCommerce Marketplace, por exemplo. Ele, quando você instala no WordPress, ele vai aparecer os menus ou submenus que vão mostrar a integração de configurações para você colocar outros plugins. Então, esse WooCommerce, ele vai chamar outros plugins. Quais são os outros plugins? Como é que você vai receber o dinheiro de uma venda? Você tem que fazer uma integração. E aqui ele tem uma lista, ó, de integração, por exemplo, ó, tenho aqui, ó, Stripe, PayPal, tenho Amazon Pay. Vamos ver aqui, ó, brasileiro que você conhece, ó, Mercado Pago tá aqui. Temos mais algum? A gente tem vários aqui, ó, parte de checkout também tem. Outro que é famoso, deixa eu pegar aqui, ó, PagSeguro. Vamos ver, PagSeguro, ó. É PagBank, né? Que se chama agora, né? Vamos ver se tem aqui o PagBank. Talvez eu não esteja achando aqui, mas ele tem o PagBank também, tá? Parte de entrega. Como é que você faz a entrega? Ó, por exemplo, aqui, ó, FedEx, a gente tem. Tem o plugin dos Correios. Vamos ver se aparece aqui, ó. Talvez não esteja aparecendo, porque como eu estou vendo aqui direto no site, aí ele não aparece. Mas se você for instalar o plugin por dentro da plataforma do WordPress, lá vai aparecer. Então tem várias plugins que a gente vai utilizar também nessa integração. Tem vários plugins que formam esse e-commerce. Então parece assim, ó, já facilitou bastante, né? A gente pode desenvolver utilizando já ferramentas que tem disponível pela comunidade do mercado e de uma forma muito mais simples do que desenvolver uma aplicação para aquela pessoa. Porque pensa assim, ó, você desenvolver um e-commerce específico é caro, sai caro. Mas nós como desenvolvedores a gente está acostumado a fazer sistema grande. Mas a gente tem que pensar também assim, e os clientes pequenos? Eles querem ter uma oportunidade de entrar no mercado com o mercado web, só que eles não têm uma solução.
Então a gente está oferecendo uma solução mais barato, de uma forma acessível. Mas quais são as desvantagens de fazer isso? As desvantagens que eu passei para ele foi o seguinte: tem atualizações das APIs de integração. Quando os prestadores daquele serviço, Mercado Pago, PagBank, os plugins de frete, tiverem alguma atualização, vai continuar funcionando o nosso site que a gente ofereceu para ele? Não, não vai continuar, porque teve uma atualização lá no plugin. Melhor dizendo, teve uma atualização na API do prestador daquele serviço. E a gente tem que ver se vai estar funcionando ainda aqui. Talvez não. Porque se não tiver tido uma atualização naquele plugin ali a tempo, a tendência é que tenha. E aí vai ter uma ferramenta lá no WordPress que vai ser gerenciado isso, que vai te avisar, ó, tem que atualizar. Só que a pessoa que vai estar com esse site do e-commerce é o cliente final. Se ele não quiser ter um contato com a gente, porque a gente faz esse site, a gente entrega para ele. A gente fala, ó, o servidor está aqui, essa é a senha e tal, tal. Você pode fazer a manutenção com uma outra pessoa ou comigo. Você dá essa opção. Tudo depende de como você vai negociar esse serviço. Se você vai cobrar algum valor mais simbólico, por exemplo, para acompanhar, ou simplesmente você vai entregar uma solução pronta e entregou para ele. Tá? Tem essa forma ali. Então tem que ficar bem acordado isso e falar para ele, ó, tem risco de parar de funcionar o teu site por causa disso, 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 tá? Tô te avisando. Por isso que é uma solução mais barato, isso, do que aquele concorrente ou do que aquele player principal que tem aquela solução para você, beleza? Tá entendido? Ok? Tá avisado. Então você pode começar a desenvolver essa aplicação, por exemplo, ele. Uma coisa interessante, né? Por que eu quis falar isso com vocês? Porque eu estava trocando uma ideia, por exemplo, com meus alunos esses dias, e eles, por exemplo, estão já num curso lá de ciência da computação, né? Andaram já um tanto, mas eles nunca viram essa ferramenta. E às vezes você tem essa falsa sensação que você não pode usar uma solução pronta, porque eu vim fazer um curso, eu queria ser um programador, eu quero desenvolver soluções, mas já tem soluções prontas no mercado que podem atender aquele cliente específico. Então não é feio. Esse WordPress, mesmo que seja uma solução que está na comunidade, você também pode sentar ali e fazer alguma customização. Você desenvolve em PHP, que afeta em PHP essa ferramenta, e você faz uma customização para aquele cliente, por exemplo. Você tem essa liberdade também, ok? É isso, gente. Eu queria trocar essa ideia com vocês, porque foi uma coisa que achei curioso e interessante compartilhar com vocês, né? Esse pedido que veio de uma pessoa para desenvolver uma solução e esse contraponto que eu escutei em sala de aula, que tem que ser desenvolvido tudo na mão. Não tem. Você pode usar soluções de mercado, você vai trabalhar em diferentes projetos, de diferentes níveis de empresa, com diferentes budgets, aquele com pouco dinheiro, porque está no começo do negócio, aquele que tem mais dinheiro, mas já está em uma estrutura muito maior. Repassando, o que a gente viu? Vimos o que é um WordPress, o que é um registro BR, o que é um servidor Hostinger ou HostGator. Vimos também o ThemeForest, onde você pode comprar um template para adaptar naquele teu projeto. E também vou deixar aqui um link aqui embaixo, um link para você poder comprar a tua hospedagem, por exemplo, no Hostinger com um valor um pouquinho de desconto, tá? Se você comprar até no Hostinger, você ganha esse desconto e também eu também ganho uma bonificação ali, tá? É um ganha-ganha, né? Vamos dizer assim, ok? É isso, gente. Espero ter ajudado vocês, transmitido a mensagem. Se esse vídeo te ajudou, compartilha por favor e curte ele. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.